Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria Luísa Nagel, que é médica, ginecologista, mastologista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer te receber aqui. Prazer também estar aqui. Luísa, obrigada. Obrigado. Luísa, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal hoje, para as mulheres, é um tabu ainda. Em especial as mulheres que estão na menopausa, mas também a gente sabe que a terapia pode beneficiá-las, principalmente com sintomas. Conta pra gente o que é menopausa. Menopausa, por conceito, é ficar 1 ano sem menstruar, tá, Marcelo? Mas hoje, o mais importante é a gente avaliar e conhecer todos os sintomas que estão relacionados ao período pré-menstrual, pré-menopausa, que antecede a menopausa, que é o climatério. E muitas vezes no climatério, os sintomas são ainda mais intensos do que na menopausa propriamente dita. E como é que são esses sintomas, Luísa? Os principais sintomas, o mais conhecido, né, o sintoma da menopausa é o famoso calorão. Mas muitas mulheres não têm este sintoma. Cansaço excessivo, eu escuto todos os dias no consultório. Diminuição da libido é muito comum. E sintomas depressivos. Nessa idade, entre 45 e 50 anos, é onde a maioria das mulheres inicia o uso de medicações antidepressivas. E muitas vezes, se a gente consegue estabelecer um equilíbrio hormonal nessa fase, a gente consegue evitar o início desses antidepressivos. Um outro sintoma muito comum é a dificuldade para dormir. Tanto para pegar no sono, como acordar no meio da noite e não conseguir dormir novamente. Então, isso também está relacionado com a menopausa. São mais de 100 sintomas relacionados à menopausa. Tem um que ficou muito conhecido agora nos últimos tempos por causa de um trabalho, um livro que foi publicado, que é o Brain Fog, que são esquecimentos leves, assim. Onde é que eu botei a chave mesmo? Então, isso também está relacionado ao climatério e à menopausa. Então, são muitos sintomas que a gente pode, sim, equilibrar e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Luísa, o que é terapia de reposição hormonal e como ele pode ajudar essas mulheres nessa fase da vida? Isso. A terapia de reposição hormonal é basicamente feita com os hormônios que a gente deixa de produzir. Então, a gente entra na menopausa quando o nosso ovário perde a função, né? Então, no climatério, a gente tem ciclos que são ovulatórios e não ovulatórios, por isso que fica tão irregular os sintomas, né? Mês que a gente tem sintoma, outros não. Mas na menopausa, o ovário não funciona. Então, estrogênio e progesterona não são mais produzidos. Então, a terapia hormonal clássica é feita com estrogênio e progesterona. Para alguns sintomas, para mulheres específicas, a gente também pode acrescentar a testosterona à terapia hormonal. Luísa, e todas as mulheres têm indicação de fazer terapia de reposição hormonal na menopausa? Hoje a gente sabe que a maioria das mulheres tem, sim, indicação de fazer terapia de reposição hormonal. Algumas não podem fazer terapia de reposição hormonal, mas hoje a gente tem muito claro que a melhora da qualidade de vida com uma terapia hormonal bem feita, ela é indicada para todas as mulheres, mesmo as que não têm sintomas, porque às vezes a mulher pensa, eu não tenho fogacho, eu não tenho nada, mas a longo prazo, se essa mulher entrou na menopausa, por exemplo, aos 40 anos, aos 60, sem terapia de reposição hormonal e sem um estilo de vida adequado, talvez ela já tenha desenvolvido osteoporose, por exemplo. Então, a gente consegue prevenir algumas doenças que a gente acaba chamando de, é da velhice, mas, na verdade, a gente consegue prevenir com várias. Claro que estilo de vida é muito importante, mas a terapia de reposição hormonal vai fazer muita diferença na vida dessas mulheres. Mas, conta pra gente como é que funciona a terapia de reposição hormonal. Existem tipos diferentes? Como é que a gente escolhe uma terapia de reposição hormonal para uma mulher hoje? Hoje, a gente tem como prioridade iniciar a terapia, principalmente estrogênica, via periférica.
Então, a gente preconiza o início do estrogênio via periférica, então na forma de gel. Todas as mulheres que têm útero precisam utilizar progesterona, e isso é muito importante todo mundo saber. A progesterona tem que ser via oral. Ela entra na terapia de reposição hormonal para proteção do endométrio, para proteção uterina, prevenção tanto de sangramento quanto do câncer de endométrio. Então, progesterona sempre na via oral. Tem algum risco fazer reposição de terapia hormonal? O principal risco associado e que é o grande medo e também o grande tabu em relação à terapia de reposição hormonal ainda é o câncer de mamas. Mas vou aproveitar aqui essa nossa conversa para todas as mulheres que estão nos assistindo. Não é porque a tua mãe teve câncer de mamas que tu vai ter uma contraindicação absoluta ao uso da terapia de reposição hormonal. Então, a gente tem que fazer uma avaliação cardiovascular. Hoje, a gente sabe que o estradiol utilizado na via periférica não aumenta o risco de trombose, que também é um medo, né, de muitas mulheres, muitos cardiologistas também, mas na via periférica esse aumento não acontece. Então, avaliar, conversar em conjunto. Essa semana mesmo, a gente teve uma paciente que teve câncer de mamas há quase 10 anos, ela está muito sintomática, ela está em teoria curada, ela tem hábitos de vida extremamente saudáveis, e eu, junto com a mastologista dela, que não fui eu nesse caso, e mais a oncologista, decidimos iniciar uma terapia de reposição hormonal para essa paciente. Então, hoje a gente preconiza tratamento individualizado. A principal contraindicação é uma mulher que teve câncer de mamas, tá? Então, nesses casos, a gente tem que avaliar de forma extremamente individualizada. Então, a primeira coisa é, teve câncer de mamas, a princípio, não pode fazer terapia de reposição hormonal. Em quanto tempo uma mulher que inicia a terapia de reposição hormonal começa a sentir os efeitos benéficos dessa terapia? Quando a gente inicia, eu sempre peço para a mulher que tenha um pouquinho de paciência, porque não é como, assim, eu tenho dor de cabeça, tomo um remedinho, vou lá e trato essa dor de cabeça ou alivio esse sintoma. Então, aguardar por pelo menos 30 dias, 3 meses é o ideal, mas quando a mulher é bem sintomática, depois de uns 10 dias utilizando direitinho a terapia de reposição hormonal, os sintomas já começam a diminuir. Entrei na menopausa, comecei a fazer terapia de reposição hormonal. Por quanto tempo eu vou fazer essa terapia? A gente já passou por fases em que a terapia de reposição hormonal é para usar apenas 5 anos, apenas 10 anos. Hoje, eu tenho paciente de 83 anos em uso de terapia de reposição hormonal. Então, enquanto essa mulher não tiver uma contraindicação absoluta ao uso da reposição hormonal, ela tem indicação de manter essa reposição. Muitas vezes a gente pode diminuir as doses que a gente utiliza, modificar a via que a gente está utilizando, mas hoje não existe mais um tempo pré-determinado para o uso ou para finalizar o uso da terapia de reposição hormonal. Luísa, mudar o estilo de vida, mudar a alimentação ajuda na menopausa ou ajuda até a diminuir a dosagem de hormônios que eu vou usar nessa mulher? Esse, Marcelo, é um fator inegociável lá no consultório. Porque se essa mulher, principalmente se ela já chega na menopausa com esses hábitos de vida bem determinados, fazendo atividade física de forma regular, sem um aumento de peso excessivo, se alimentando bem, ela vai ter menos sintomas e menos riscos associados a tudo que acontece na menopausa. Por exemplo, a menopausa pode aumentar a resistência periférica à insulina, o que vai acarretar um aumento de peso, que já acontece com a idade, que já acontece com a nossa diminuição do metabolismo. Então, se você chega na menopausa já com um peso acima, vai ser ainda mais difícil perder peso. Então, muitas chegam lá na clínica com a ideia de que vou começar a terapia de reposição hormonal e agora eu vou emagrecer.
Na verdade, a terapia de reposição hormonal vai fazer com que tu te equilibre novamente, mas o que vai te fazer emagrecer, mudança de hábitos de vida. Então, se a gente for pensar também em risco para câncer de mamas, uma vida não sedentária, né? Então, a gente se movimentar, fazer atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, pode diminuir até 30% o risco de câncer de mamas. E aí, isso as pessoas não falam. Então, a gente é fundamental, inegociável, tem que fazer atividade física, tem que mudar hábitos. O álcool, depois da pandemia, passou a ser uma coisa muito frequente, um hábito muito frequente entre as mulheres. Isso mudou muito. Elas aumentaram a ingesta de álcool. Então, o álcool também, a mesma coisa, ele aumenta em até 6% o risco de câncer de mamas e outros fatores associados. A mulher tem mais fogachos quando bebe álcool, não vai dormir tão bem quando faz ingestão de álcool, então isso também tem que ter cuidado. Então, todos os hábitos de vida influenciam demais em todos os sintomas da menopausa e naquelas doenças que é da velhice. Não é da velhice, gente. A gente pode modificar o nosso estilo de vida e mudar o nosso curso, né? Hoje, a expectativa de vida da mulher aumentou demais, aumentou muito. Antigamente, uma mulher aos 50 anos era uma velhinha, né? E hoje ela está no auge da profissão, os filhos estão já entrando na faculdade, então já está tudo muito mais organizado na vida, é a hora de viver e viver bem, com qualidade de vida. Então, terapia de reposição hormonal e, sim, hábitos saudáveis. Luísa, tem algum mito sobre terapia de reposição hormonal que você queria falar pra gente? O principal mito é o que eu falei em relação ao risco de câncer de mamas. Então, não é porque a mãe teve câncer de mamas que tu não podes usar a terapia de reposição hormonal. Não é porque a irmã teve câncer de mamas ou independente de ter familiares, o medo ainda é o medo do câncer de mamas ainda é um grande mito. Então, converse com a sua ginecologista, tire as suas dúvidas, entenda o seu risco, se é uma mama densa ou não. Então, esse é o principal mito, assim, que acho que vale a pena. A gente está chegando no final do podcast, eu queria já te agradecer novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse importante tema que é a terapia de reposição hormonal nas mulheres, em especial na menopausa. O principal recado que eu quero deixar é: não tenha medo da terapia de reposição hormonal, mas lembre que os seus hábitos de vida, fazer uma atividade física frequente, ter uma alimentação saudável, vai mudar a sua qualidade de vida nesse período que é tão desafiador para a mulher, que é a menopausa. Então, não tenha medo, converse com a sua ginecologista, entenda tudo o que está acontecendo e se você não tiver nenhum fator que contraindique, utilize sem medo. Luísa, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado. Obrigada.